Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro, e hoje eu estou aqui para trazer as últimas informações para vocês que nos acompanham, que sempre ficam ligados em todas as notícias aqui nos canais Paparazzo Rubro Negro. E é claro, eu começo esse vídeo pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação, porque é muito importante pra gente. Ativa aí, deixa aquele like maroto, como diz o Papa, que já vai estar ajudando muito no crescimento do nosso canal. Além disso, também tá rolando um sorteio muito legal no Instagram do canal Paparazzo Rubro Negro. O patrão ficou maluco, como eu tô dizendo, e tá sorteando R$ 1.400 em prêmios do Flamengo. Então, corre, segue todo o regulamento que você vai estar concorrendo a R$ 1.400 em prêmios do Flamengo. Depois dessa eliminação na Copa do Brasil, infelizmente o Flamengo foi derrotado pelo São Paulo por 3-0 no Morumbi. E aí teve um placar agregado de 5-1, e aí vem logo o pós-jogo. A gente sabe como a situação tá difícil. Lá no Ninho do Urubu alguns torcedores foram para a porta do Ninho do Urubu para fazer protesto. Infelizmente a torcida tá cobrando bastante e tá certa de cobrar, porque realmente o resultado e a atuação do Flamengo em campo ontem foram muito complicados. O Flamengo não é time para desempenhar o futebol que desempenhou nessa partida contra o São Paulo e ser eliminado da forma que foi eliminado. E agora, virando a chave, tem o confronto contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, e depois, na próxima semana, também tem um confronto muito importante contra o Racing pela Libertadores da América. E a gente sabe de todos os problemas que o Flamengo tem enfrentado em relação a lesões, jogadores importantíssimos que estão lesionados, e as informações que chegam, de acordo com o portal Globo Esporte, é que o Diego Ribas é o jogador que tem mais chances de retornar à equipe para esse confronto da Libertadores da América. A partida, que vai ser realizada na próxima terça-feira, na Argentina, pode contar apenas com Diego Ribas voltando à equipe do Flamengo. Por quê? Dos jogadores em fase de recuperação, o Rodrigo Caio ainda não terá condições de atuar pelo Flamengo. Essa informação foi divulgada pelo Globo Esporte, nós confirmamos essa informação. E além do zagueiro, o técnico Rogério Ceni também não poderá contar. As chances do Rogério Ceni poder contar com Pedro, Gabigol e Filipe Luís são muito pequenas. Então, o Flamengo já tem um desafio a mais pela frente, porque não poderá contar com esses jogadores ainda para esse confronto da Libertadores, essa primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. E em uma matéria publicada pelo portal UOL Esporte, feita pelos jornalistas Léo Burlá e Pedro Livo de Almeida, trouxe a informação de que não foram apenas as instalações elétricas do alojamento da base que apresentaram precariedade e falhas. Além disso, o módulo utilizado pelo futebol profissional no CT Ninho do Urubu também não reunia condições ideais para funcionamento. Segundo o laudo datado de março de 2019 e que foi obtido com exclusividade pela reportagem do UOL Esporte, o local, que foi inaugurado em novembro de 2018, após o investimento de mais de 23 milhões de reais, também apresentava riscos críticos de incêndio. O documento de 27 de março de 2019, assinado pela Anex Energia, foi elaborado após vistorias realizadas nos dias 19 e 26 daquele mês. A empresa foi contratada pelo Flamengo para produzir um parecer após a tragédia que tirou a vida de 10 jovens atletas do clube e analisar o restante das instalações do Ninho do Urubu. De acordo com esse documento, o cenário encontrado pela empresa anexa no CT profissional era temerário, conforme apontado no laudo. Eis que existia a possibilidade de novo incêndio, assim como ocorreu no alojamento da base, demonstrando pouco apreço à vida humana, não somente com os atletas da base, mas também com ídolos nacionais e internacionais
que são os jogadores profissionais do Flamengo, explicou o advogado da Anexa, Carlos Alberto Almeida Moreira da Silva. O presidente na época, Bandeira de Mello, que era o presidente do Flamengo, foi procurado pela reportagem do UOL Esporte e disse que assuntos relativos a instalações elétricas nunca chegavam à alta administração do clube, que ficavam restritos às unidades operacionais competentes. O ex-mandatário ainda ressaltou não ter tomado conhecimento de tal relatório, ressaltando que o documento é de 2019 e ele deixou o clube ao fim de 2018. Cara, a gente está aqui para trazer algumas notícias importantes do Flamengo, algumas reviravoltas, né? Jogador retornando ao Flamengo, inclusive fizemos uma apuração aqui exclusiva que o Lincoln não será afastado, nada acontece com o Lincoln, apesar da chegada desse jogador, tá? Óbvio, ele perde espaço. O Rogério Ceni, com certeza, né, não está nada feliz com o que vem acontecendo. O Lincoln perde espaço. E aí a gente tem o atacante que estava no Coritiba, né? O Rodrigo Muniz, informação inicialmente do Jornal O Dia, que a gente fez essa apuração completa para vocês, né? Está mesmo voltando ao Flamengo. Apuramos que ele chega hoje ainda, está chegando hoje no Rio de Janeiro, no começo da noite. Amanhã ele já treina com o grupo, tá? E como será feriado no Rio, o clube corre para regularizar ele novamente, para que ele esteja apto já a jogar no sábado contra o próprio Coritiba, no Maracanã. Vale lembrar que o Rodrigo Muniz já está inscrito, né? Já está inscrito na Copa Libertadores com a camisa número 39, tá? Então essa notícia é importante, Rodrigo Muniz voltando. Então, o jogador é reserva lá, tá? O Luan Salles, cria da base do Atlético Goianiense. Ele tá vindo para o Flamengo, lateral direito de 19 anos, tá? Foi emprestado pelo Atlético Goianiense e vai ter vínculo com o Flamengo até o final de 2021. Notícia aí do Globo Esporte, confirmada aqui pelo Paparazzo Rubro-Negro. O Flamengo tem o Isla, o Mateuzinho e o João Lucas para lateral direita. E agora chega aí o Luan Salles, né, que vem do Atlético Goianiense. É mais uma opção, apesar de ser jogador do time reserva do Atlético Goianiense, tá? Ele poderá ser aproveitado também no Sub-20, já que ele tem 19 anos. Então, ele disputou apenas 5 jogos pela equipe profissional do Atlético Goianiense, né? 1 em 2019 e 4 no ano de 2020. Foi promovido recentemente em definitivo, né, no início dessa temporada, e enfrentou o Grêmio Anápolis durante o campeonato goiano. Então, cara, não tem tanta experiência assim, né? É um jogador que era reserva no Atlético Goianiense, mas o Flamengo trazendo, investindo aí também na base, né, para de repente tá descobrindo mais um jogador. Não deve, óbvio, temos aí, né, jogadores na frente dele, como o Mateuzinho, o João Lucas, o Isla, que é o titular da posição. A gente, óbvio, o Mateuzinho jogando muito bem, né? Não sabemos se o Mateuzinho tem condição de repente brigar por posição com o Isla, mas o Flamengo tem esses 3 jogadores aí, né, na frente do que está chegando. Outra situação para a gente estar falando com vocês aqui, essa questão da eliminação da Copa do Brasil impedir o Flamengo de fechar contratos importantes. Uma matéria também aqui do Gavia News, e que a gente já tinha falado algumas vezes sobre isso, sobre esse problema financeiro do Flamengo. Eles falam que em meio às crises vividas no clube, o mesmo foi eliminado da Copa do Brasil, o time carioca perdeu as 2 partidas disputadas nas quartas de final, e com isso, né, ele deixa de receber uma receita de 29 milhões de reais. Um rombo aí inesperado no orçamento, né? E aí, ao observar o aproveitamento de 2019, foram criadas várias expectativas. A diretoria do Flamengo contava, pelo menos, chegar na final da Copa do Brasil, né, e conseguir resultados melhores também, que ainda acredita na Libertadores e no Brasileirão. A situação pode atrapalhar a compra em definitivo do Pedro, né, que veio da Fiorentina. O contrato dele de empréstimo acaba daqui a 42 dias. O Flamengo tem que pagar 14 milhões de euros em 6 parcelas de 2,33. E aí o Flamengo teria já que garantir essa primeira parcela do Pedro, né? O Flamengo vai pagar em 3 anos. Além do Pedro,
Tem o Thiago Maia, mas aí é mais pra frente, tem esse problema que ele vai ter que operar ou fazer o tratamento conservador, 4 meses parado. Inicialmente o tratamento conservador foi escolhido, e aí o Flamengo teria que pagar mais ou menos 38 milhões de reais, né, pro Lille para ficar com o Thiago Maia. Vale a pena, o valor é bom para ficar com o Thiago Maia em definitivo, mesmo sabendo que ele tá com esse problema no joelho. O contrato dele termina em junho de 2021, como a gente falou, sempre foi até junho de 2021. Agora, Diego Alves, tem outra questão. A questão é salarial, que o Flamengo tenta pagar um pouco menos, ele também quer 2 anos de contrato, o Flamengo quer 1. Já teve a palavra positiva do Flamengo, depois a cúpula, lá o financeiro não aceitou, disse que não pagaria aquele valor, voltaram atrás, causou aquele imbróglio com o Diego Alves, e aí tem essa situação. O Flamengo tendo menos grana, o Flamengo vai ter que pensar, né, em jogadores, em situações como essa de repente não ter como fechar com o Diego Alves. É mais uma situação difícil, menos dinheiro para o Flamengo, e se o Flamengo esperava de repente uma classificação na Copa do Brasil para fechar com o Diego Alves, isso aí nesse momento é carta fora do baralho, mas a gente espera que o Flamengo ainda pense sim na manutenção do Diego Alves, né? Outra situação importante da gente estar falando é que o Flamengo pode sim ser obrigado a negociar algum jogador. E aí a gente espera que o Flamengo negocie algum jogador da base e não mexa no time principal, né? Visto que já tem aí as situações. Pedro Rocha já praticamente descartado. Acaba no final do ano o contrato, tenta alongar um pouquinho mais, porém é a situação que o jogador está sempre no departamento médico, e por ele estar sempre no departamento médico, eles não entendem que há uma sequência de jogos que diga que ele merece um investimento. Então o Pedro Rocha, é muito provável que o Flamengo, se não conseguir prolongar esse contrato dele, que o Flamengo tente contratar agora. A questão do Pedro, a diretoria do Flamengo vai fazer de tudo para contratar, mas ainda assim é uma situação desconfortável. Mesmo com o parcelamento, o Flamengo tentou parcelar por mais vezes, mas mesmo com o parcelamento, o Flamengo está preocupado em como pagar isso e manter a folha salarial dos jogadores. Então o Flamengo pode ter baixas sim para 2021, e não digo só temporada 2021 não, é para início de 2021. O Galvão Bueno, agora a gente vem com essa última aqui para falar com vocês, tem essa e tem também a outra sobre o vice-presidente que acusou o Landim aí de não cumprir acordo, deixou o Flamengo, mas vamos falar do Galvão Bueno. Ele fala que a zaga do Flamengo, a defesa do Flamengo, sem Rodrigo Caio e Felipe Luiz, está próxima ao ridículo. E eu concordo com ele. Infelizmente, eu concordo com ele. Olha só, eu vou passar para vocês todas as declarações aqui do Galvão Bueno. O Everton Ribeiro é um camisa 10 na seleção, né? Na ausência do Neymar, ele bate todas as faltas na seleção brasileira. Na véspera, ele bate todos os escanteios, ele bate as faltas de cruzamento. Aí, chega na hora do pênalti, a responsabilidade do pênalti, ele tá com a bola na mão, o Vitinho, vai lá, tira a bola da mão dele. E aí? Pois é, a gente perguntou a mesma coisa. Como aceitar isso? Cada vez que o adversário ataca, é um transtorno. O Flamengo tem um problema seríssimo na defesa. Desestabiliza o time inteiro. Essa defesa do Flamengo sem Rodrigo Caio e Felipe Luiz é próxima ao ridículo. Beira o ridículo. E tá certo. Com a defesa vazada por 16 vezes em 6 jogos, o Flamengo, né? Ele vai agora enfrentar o Curitiba nesse sábado às 19 horas, 22ª rodada do Brasileiro. E é hora do Flamengo acordar, aproveitar que o Galo perdeu o jogo dele, fazer a parte dele, ganhar esse jogo, criar vergonha na cara, que é isso que o time do Flamengo precisa, vergonha na cara, ganhar jogo, porque não dá, do jeito que tá, não dá mais, do jeito que tá, não dá.